Olá, eu sou a Soraya Romano e hoje nós estamos aqui para conversar com a Amanda Santana sobre como se estabeleceram as políticas de ações afirmativas na UFSCar. Eu sou uma mulher branca de 46 anos, tenho cabelos no corte Chanel, curto, de cor preta, olhos castanhos e o meu sinal é este. Eu estou com uma mão em formato de rabo de cavalo atrás da cabeça. Eu ganhei este sinal quando eu era bem mais jovem e utilizava bastante o penteado de rabo de cavalo. E aí, Amanda, você sabia que o ano de 2016 foi marcado por grande expressão pela comunidade universitária da UFSCar? Olá, eu sou Amanda Santana, sou uma mulher preta, tenho 30 anos. Hoje estou usando uma blusa vermelha, um colar preto, uso na cabeça um turbante estampado e uso também óculos de graus de armação vermelha. Sobre a sua pergunta, Soraya, sim, eu soube que em 2016 foi realizado um trabalho conjunto para desenvolver as políticas de ações afirmativas, diversidade e equidade na educação brasileira. Foi um investimento com ações voltadas à equidade e envolveu toda a comunidade acadêmica. Para seu desenvolvimento, tiveram a participação de grupos de pesquisa, coletivos, movimentos sociais e especialistas acadêmicos, trazendo à secretaria textos, proposições e reflexões. Nossa, Amanda! E em que consistem essas ações? Foram 3 frentes. A primeira direcionada às questões das relações étnico-raciais. A segunda, sobre acessibilidade e inclusão. E a terceira, sobre gênero e diversidade sexual. Foi um grande avanço, pois tinha princípios importantes de reconhecimento das ações que a UFSCar historicamente vem realizando no âmbito das ações afirmativas. E a posição metodológica, com o cuidado para que todo o processo de construção dessa política fosse pautado por procedimentos que buscassem o diálogo para ter a participação da maior diversidade de pessoas possível. Foi um grande avanço, pois tinha como principais objetivos a criação de canais para ampliar a participação da comunidade da UFSCar na elaboração da política e, assim, oportunizar espaços para as pessoas, atores sociais, grupos, movimentos e associações apresentarem as demandas para a política. Foram várias ações e vale destacar a criação de comissões abertas nos 4 campi: São Carlos, Arara, Sorocaba e Lagoa do Sino, com a incumbência de definir e executar as etapas relacionadas ao processo de construção da política, de forma conjunta e atendendo às especificidades de cada campus. Entendi. E qual foi a primeira ação realizada? A primeira ação foi a realização de seminários temáticos, com o objetivo de analisar criticamente a temática, levantar propostas, recomendações, as problematizações e questões de forma mais geral. Participaram desse processo cerca de 500 pessoas e parte destes seminários foi registrada audiovisualmente. E você pode assistir na seção de vídeos do blog da SAAD. Com base nas demandas, críticas e sugestões trazidas nesses seminários, Amanda, o que foi desenvolvido? Foram acolhidas as demandas e sugestões. Foi dado o início de produção das diretrizes gerais específicas da política de ações afirmativas, diversidade e equidade da UFSCar. Estas diretrizes foram organizadas em 4 eixos e ficaram disponíveis em uma consulta pública realizada por meio do software livre Lime Survey, responsável pela aplicação de questionários
e construção de formulários online. Foram etapas participativas de diálogo e construção por meio de ações afirmativas, diversidade e equidade na educação da UFSCar, com comissões abertas nos 4 campi, com 10 seminários temáticos. A consulta ficou aberta por 21 dias e obteve a participação de 96 participantes. E para a definição da escrita das diretrizes, foram realizados 4 fóruns com 360 pessoas, ou seja, um total de 956 participantes. Então, Amanda, e o que será que a teoria de Stefan Ball, um dos maiores pesquisadores de políticas públicas, tem a contribuir com a nossa política de ações afirmativas da UFSCar? Para Ball, a formulação da política pública deve ter um texto escrevível. Deve convidar o leitor a ser um coautor do texto, encorajá-lo a participar mais ativamente na interpretação. Deve envolver o leitor como intérprete criativo e convidá-lo a preencher as lacunas do texto. Este é um aspecto que podemos perceber na política formulada pela UFSCar. E qual seria a contribuição de Ball para analisarmos a política de ações afirmativas, diversidade e equidade da UFSCar, considerando a abordagem do ciclo de políticas? A contribuição de Ball fica evidente na formulação da política da UFSCar, com um contexto de influência, que é onde as políticas são iniciadas e os discursos políticos são construídos, onde os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base. O contexto da produção de texto tem uma relação simbiótica com o contexto de influência. O texto da política de ações afirmativas da UFSCar é resultado de disputas e acordos, pois os grupos que atuaram dentro dos diferentes lugares da produção de texto contribuíram para as representações da política. Amanda, você já falou sobre o contexto de influência e também do contexto de produção de texto. Então, qual seria outro contexto da prática proposta pelo autor Stefan Ball? O contexto de prática é onde a política produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações significativas na política original. O conceito dos resultados ou efeitos indica que as políticas deveriam ser analisadas em termos dos seus impactos e das interações com desigualdades existentes. Analisar o efeito das mudanças na prática ou na estrutura e os impactos dessas mudanças nos padrões de acesso social, oportunidade e justiça social. Obrigada pela atenção de vocês e até mais.